Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Só fazendo um teste aqui primeiro, antes de começar. Estão me ouvindo bem? Peço para que a equipe me avise, por favor, antes da gente começar com o webinário. Ok, tá bom, obrigado. Obrigado, Adri. Bom, pessoal, muito bem-vindos. Quinta-noite, eu sei que não é fácil abrir um espaço na agenda para assistir qualquer tipo de live, ainda mais uma de design de serviço, então fico muito agradecido de que vocês estejam conectados aqui. O objetivo hoje é compartilhar um pouco, uma parte do relatório que a gente publicou no começo do ano. Foi um relatório que a gente fez com muito carinho, foi um trabalho feito a muitas e muitas mãos, assim, muitas pessoas envolvidas na construção do que a gente acredita que são as forças mais importantes do design de serviço atualmente. Claro que não são todas, mas são algumas coisas que têm nos chamado a atenção e que a gente gostaria de compartilhar e, inclusive, fomentar, de certa forma. Então, hoje, a gente celebra um pouco um novo site que a gente lançou recentemente, e porque a gente tem esse nosso site novo, a gente decidiu atualizar as nossas tendências, ou pelo menos fazer uma reflexão coletiva sobre se elas precisam de alguma atualização ou não, e se é que a gente colocaria alguma outra coisa além do que a gente colocou, o que isso poderia ser. Então, antes de começar com o webinário, e a ideia aqui é apresentar essas tendências, depois fazer essa reflexão e abrir para um bate-papo, não bate-papo, mas pelo menos acessar as perguntas. Então, tem um espaço aqui no webinário, na ferramenta, que vocês podem deixar algumas perguntas, e a nossa equipe vai dar uma olhada nelas, e a gente vai selecionar algumas para responder. E aí, então, no final vai ter um espacinho para responder algumas das dúvidas que podem ter surgido, tá? Bom, antes, então, deixa eu apresentar um pouco a Livework. A Livework é uma consultoria de design de serviço. Nós fomos a primeira consultoria de design de serviço do mundo, fundado em Londres, em 2001, e desde 2010 que a gente tem um escritório aqui no Brasil. Em São Paulo, a gente atende muitas marcas diferentes, grandes corporações, grandes marcas, empresas menores também, startups. Então, a gente explora caminhos diferentes, em setores diferentes, porque a gente entende que o nosso papel é trazer um pouco da perspectiva das pessoas, dos clientes, e aí, com base nessa perspectiva, a gente, de fato, trazer valor. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Pronto. Acho que agora foi. Bom, vamos lá. Então, continuando. Então, nós trabalhamos com vários setores da economia. O nosso objetivo é sempre trazer um pouco da visão de quem utiliza os serviços e juntar com a visão que existe dentro da organização sobre o próprio negócio, né? E de uma maneira colaborativa encontrar soluções para proporcionar melhores serviços, para que essas organizações que nos contratam, elas possam, de fato, oferecer melhores serviços. A gente faz isso olhando, explorando o que seria o futuro dessa organização e olhando também, buscando melhorias no presente, olhando para essa experiência do cliente do lado de fora e também entendendo o que a organização precisa fazer do lado de dentro para que esses serviços eles possam existir. A gente acredita muito que bons serviços, eles não acontecem por acaso. Alguém tem que projetar. E, de fato, todos os serviços, eles são projetados. Alguns de maneira mais consciente, outros não tanto assim. Como eu falei, esse é o material que eu vou mostrar aqui não foi de minha autoria, é um material que foi construído por muitas pessoas, assim, foi muito debate, foi um trabalho muito gostoso de fazer no final do ano passado, no começo desse ano na Livework. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram, principalmente a Kiko Matsuda, que
realmente encabeçou esse projeto, fez muita pesquisa, observou os nossos projetos, as coisas que a gente vinha fazendo para construir a base, né, e grande parte desse relatório. Então, a Kiko, muito obrigado, e eu espero que essa apresentação esteja um pouco mais bonita do que a gente fez de ensaio na terça-feira, né, que eu fui criticado. Então, vou tentar fazer uma boa apresentação, um pouquinho mais bonita, tá legal? Alguns recados importantes antes de começar o webinário. Então, essas tendências, como eu falei, elas são fruto de uma reflexão coletiva. A gente não pretende apresentar todas as coisas que estão acontecendo, são as que nos pareceram mais pertinentes, principalmente na virada do ano, né? Então, no começo desse ano. São tendências de design de serviço, não são tendências de serviço. Isso significa que eu não vou falar, por exemplo, de comportamento do consumidor, necessariamente, eu não vou falar sobre tecnologias do ponto de vista de coisas que nos beneficiam, né, no mercado, mas talvez falar algumas tecnologias que estão nos bastidores da construção desses serviços. O relatório é um relatório bastante longo, quem não baixou, eu acredito até que ele foi compartilhado aí no chat, mas caso contrário, ele está disponível no nosso site para download. E aqui eu não vou passar por tudo, não teria como, eu vou só lembrar quais são essas tendências de uma maneira mais rápida, eu tenho aí uns 40 minutos para fazer isso, tá? E aí, como eu falei, as tendências originais elas vão ser apresentadas primeiro e depois, no final, a gente vai tentar entender ou olhar para essas tendências e ver se elas ainda fazem sentido ou não, e depois adicionar algumas outras tendências que enfim, não necessariamente entrariam no relatório, mas poderiam ser mais discutidas hoje em dia com o que tem acontecido no mundo com a pandemia do coronavírus. Tá? Essa apresentação ela vai ser gravada, provavelmente para uso interno e principalmente a parte de conteúdo, mas só para que vocês saibam, então essa apresentação ela está sendo gravada. Bom, vamos começar então. O nosso relatório ele tem 3 temáticas diferentes que a gente separou. São 8 tendências em 3 temáticas diferentes. A primeira temática ela faz uma relação entre serviços e marcas e a importância de serviços para as marcas e como trabalhar nessa relação. A segunda temática ela tem a ver com a responsabilidade e que como o design pode ajudar nessa responsabilidade que as organizações têm cada vez mais e que como isso traz resultado para essas organizações. E a terceira temática ela tem a ver com a inovação multimodal, de certa forma, como a gente tem entendido que dentro das organizações a inovação ela pode ser potencializada, né? E o design de serviço, obviamente, participando de tudo isso. Vamos lá. Bom, a primeira temática, então, serviços fazem marcas, marcas fazem serviços. Tem 2 tendências dentro disso, uma que fala de branding especificamente, eu já vou explicar o que é isso, para quem não está familiarizado, e também sobre o movimento das indústrias manufatureiras começarem a se entender como prestadoras de serviço, que mais do que uma tendência, é uma grande oportunidade, e algo que vem se manifestando há muito tempo, mas a gente acredita que a partir de agora isso vai se intensificar ainda mais. Tá? Então, a relação entre branding e design de serviço ela é clara para quem trabalha nessa área, mas não necessariamente quem trabalha nessa área faz um uso consciente das duas coisas. Né? Então, me explico. Quem trabalha com branding entende que está construindo valor por meio de uma promessa, por meio de um significado que está sendo, de alguma forma, trabalhado para uma organização. Né? No caso do design de serviço, quem trabalha com design de serviço está olhando sempre para a relação que se estabelece entre uma organização, que pode ter uma ou várias marcas, e os seus clientes. Então, fala-se muito sobre a jornada do cliente, o passo a passo, os canais, os pontos de contato, e como esses pontos de contato eles precisam ser orquestrados para funcionar da melhor maneira, para criar uma boa experiência, proporcionar uma boa experiência para os clientes. Acontece que a gente entende que essa narrativa que acontece durante a jornada e o propósito que existe e as mensagens que, de alguma forma, uma organização ela precisa ter, elas poderiam caminhar juntas. Né? Então, as pessoas que trabalham pensando nesse relacionamento, com o passar do tempo, poderiam se beneficiar de um entendimento melhor das mensagens
e do valor que uma marca pretende transmitir, do porquê que uma organização existe e como que ela acha que pode fazer uma diferença na vida dos seus clientes e de que maneira que isso pode acontecer. Isso às vezes não acontece, nem sempre. Por outro lado, as pessoas que trabalham com branding, elas têm que entender que o que entrega essa promessa, o que entrega, o que gera esse valor das marcas é exatamente o serviço, a experiência que as pessoas têm ao interagirem com essa marca. Então, não faz sentido que as coisas elas caminhem separadas. A narrativa que se constrói durante uma jornada, ela precisa ser pensada utilizando esses dois tipos de bagagens, esses dois tipos de conhecimento. Então, a gente entende que as disciplinas elas estão e precisam estar cada vez mais próximas. Inclusive, algo que a gente sempre comenta que projetar soluções de serviço, elas não são... as soluções de serviço, elas não são projetadas no vácuo. Eu não projeto uma solução bancária, eu projeto para alguma empresa que tem uma ideia de como é que esse serviço deveria ser, de quem são os seus clientes, de qual que é a sua promessa e como tem que ser a relação com esses clientes. Então, se eu vou fazer um projeto para o banco digital, sei lá, um Nubank, um banco original, é completamente diferente de fazer uma solução para a Caixa, para o Banco do Brasil. Porque são empresas que têm características diferentes, estruturas diferentes, né? Histórico completamente diferente. Então, eu preciso entender a marca e a capacidade que existe dentro da organização para entregar uma oferta de serviço e uma experiência. Então, essa é um pouco a ideia. Branding e design de serviço, eles precisam cada vez mais somar forças, porque o serviço é o que entrega essa mensagem que, de certa forma, é proposta pela marca. A gente fez um trabalho, alguns anos atrás, que ficou bastante conhecido com a Rico Corretora, e basicamente não iniciou sendo um trabalho de branding, começou sendo um trabalho especificamente para repensar um dos canais, que era o canal do website. O site deles precisava de uma transformação, principalmente na área não logada, ou seja, quem estava começando a se interessar pela Rico, o que precisaria observar e qual era o valor que a Rico poderia fornecer, mas ao fazer isso, começamos a entender também que a marca em si precisava de algumas transformações, precisava ser repensada, e tudo foi feito a partir dos clientes. Então, claro que fizemos um pouco de trabalho na parte de identidade visual, que é um dos elementos que ajudam a construir uma marca, mas, por exemplo, todo o site foi desenhado com 3 clientes em mente, aqueles que queriam sair do banco, aqueles que precisavam diversificar um pouco os investimentos e também aquele investidor já mais procurando entender que tecnologias e que diferenciais que a Rico tinha, alguém com mais volume, os chamados traders, né? Então, essa foi a ideia desse projeto e foi um projeto para nós bastante interessante. O próximo, então, a próxima tendência, a segunda tendência seria... Desculpa. Tá. Achei que estava me chamando aqui. Indústrias manufatureiras tornam-se prestadoras de serviço, né? E eu acho que essa imagem dessa capa, ela é simbólica porque, algum tempo atrás, a Souvenir nos procurou para fazer um projeto que era para ajudar as pessoas a terem as suas paredes pintadas e não as latas. Interessante. Estou travando? Estou de volta? Aqui voltou, Luiz. Tá bom, obrigado. Bom, então, basicamente, a nossa crença aqui é que toda organização ela existe pelos seus clientes, né? Por causa de seus clientes, porque ela tem clientes. Uma empresa sem cliente, ela não merece, ela não existe, né? Basicamente. Então, tudo que uma organização faz precisa gerar valor em algum nível para os seus clientes. Acontece que muitas organizações elas ficam concentradas em melhorar os seus
produtos, que é o resultado de um processo onde eu penso de que maneira que eu posso atender uma necessidade e eu chego em um produto, né? E o produto é uma oferta de valor. E o produto ele está entre aspas porque existe toda uma lógica, que eu não vou entrar aqui, mas que é a lógica serviço dominante, que fala que tudo é serviço. Porque, na verdade, o valor de todas as coisas está no serviço que aquilo nos presta, né? Então, o que é um serviço? Qual é a definição de serviço? A nossa definição de serviço. Um serviço é um artefato que magnifica o potencial de agir de alguém que se percebe como seu beneficiário. E se a gente olhar por esse prisma, dentro dessa definição, em qualquer coisa que ajude alguém a fazer algo melhor, mais rápido, mais facilmente, etc., qualquer coisa que faça isso é um serviço. Então, não só a lavanderia é um serviço, a máquina de lavar roupas também é um serviço. E eu tenho que entender qual é a necessidade que eu estou atendendo ali, né? Principalmente das roupas saírem limpas, mas talvez de uma maneira mais conveniente, mais rápida, assim por diante. Então, eu posso pensar, se eu entender que essa necessidade que eu atendo, eu posso pensar em vários modelos diferentes que ajudam as pessoas a ter essa necessidade atendida. Carros, a mesma coisa, né? Uber teve agora, né? Mas não tão recentemente assim, mas mais recentemente disruptou o mercado completamente. Porque as pessoas não precisam ter um carro, a maioria das pessoas não precisa ter um carro. Muitas pessoas têm o interesse de ter carro, mas aí o serviço do carro ele é outro. Ele é bastante diferente, é um serviço mais, talvez, de status, por exemplo, né? Um serviço de atender a um hobby, por exemplo, as pessoas gostam muito de carro. Então, não necessariamente as pessoas compram carro para se transportar, principalmente em grandes cidades, né? Como São Paulo. São Paulo, a disponibilidade de Uber é tão grande a ponto de que muitas pessoas não precisam de um carro mais, e muita gente tem vendido. Então, é uma empresa que entendeu que poderia atender uma necessidade de outra maneira. E isso nos parece algo cada vez mais óbvio. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito interessante disso, que é a Whirlpool. A Whirlpool, ela, em um de seus modelos, ela decidiu testar oferecendo o aluguel de um purificador de água em vez da venda desse purificador de água. E foi muito interessante isso, porque o que eu quero inclusive eu vou aproveitar para beber um pouquinho de água, o que eu quero é água purificada, talvez gelada, na minha casa. Agora, se eu quero comprar um aparelho, ou se eu quero alugar e ter alguém que pode vir fazer manutenção, trocar filtro, etc., sem que eu me preocupe, então são modelos diferentes, mas que atendem uma mesma necessidade. Pronto. É bom. Vamos seguir. O segundo tema de tendências, dos 3 que a gente tem, é o design responsável que traz melhores resultados, né? E a gente tem 3 tendências dentro disso, eu vou passar por cada uma delas. Mas, basicamente, o que a gente tem observado é que o design ele tem sido cada vez mais acessado por camadas estratégicas da organização, resolvendo problemas mais complexos. E é claro que isso envolve, eu vou falar isso mais adiante, uma certa maturidade dos designers para conseguirem participar dessas discussões. Mas, se a gente não trouxer também um olhar de responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, isso vai ficar isso vai ser muito complicado. E a gente entende que, mais que isso seja algo negativo, eu acho que essa é uma grande oportunidade que o design está ganhando neste momento. Então, a primeira tendência dentro desse grupo é que ser sustentável é um bom negócio. Ou seja, as empresas elas precisam cada vez mais compreender que a sustentabilidade não é mais algo que eu faço para me promover, né? Olhar para, e não estou falando só da parte ambiental, porque as pessoas acham que sustentabilidade ela tem a ver com simplesmente cuidar do planeta. Claro que tem a ver com isso, mas tem a ver com se sustentar, né? A palavra sustentabilidade, né? Sustentar, ou seja, com o passar do tempo as coisas têm que permanecer saudáveis, e isso envolve também aspectos sociais. Então, cada vez mais clientes demandam organizações sustentáveis. As pessoas, eu gosto muito dessa ideia de que as pessoas votam com o seu dinheiro também. Então, eu vou dizer se eu gosto de uma empresa ou de outra empresa, virando cliente de uma empresa ou da outra empresa. Se eu concordo com o que uma empresa está fazendo, eu vou gastar nessa empresa e não em outra empresa que eu acho que não está fazendo bem para a sociedade, para um determinado grupo de pessoas e assim por diante. Então,
esse movimento ele está cada vez mais forte. E, obviamente, em tempos de coronavírus, de crise, como a gente enfrenta, nem sempre a gente consegue colocar o nosso dinheiro na opção que nos parece a mais correta, né? Às vezes os recursos eles são limitados. Mas é por isso mesmo que a gente entende que as organizações elas não têm que simplesmente olhar para essa parte de sustentabilidade como se fosse um trabalho de construção de marca. Não é sobre fazer filantropia, é sobre solucionar problemas que precisam ser resolvidos, inclusive esses problemas de recursos escassos em vários lugares. Então, a gente tem observado isso em vários lugares, que empresas elas assumem causas, e no nosso relatório, por exemplo, a gente fala sobre como fazer esse processo, como iniciar esse processo, mas ao resolver essas causas, elas acabam gerando negócio para elas mesmas, né? E um exemplo recente, agora, a Nike fez camisetas para ajudar as pessoas do sistema de saúde lá na Inglaterra, do NHS. Então, foi todo um serviço desenhado ao redor da compra de camisetas. Eles, claro que não ganharam dinheiro especificamente com essas camisetas, porque foram para outros lugares, mas a relação que eles estabelecem com as pessoas e o como eles constroem essa imagem de ser uma empresa ligada em algumas causas, por exemplo, faz com que novos negócios aconteçam. E, eventualmente, uma pessoa entra para comprar uma dessas camisetas e ela acaba comprando outras coisas na loja também. A gente fez um trabalho com a Fundação Telefônica, alguns anos atrás, que tinha o objetivo de minimizar o trabalho infantil no semiárido brasileiro. E foi muito interessante porque não foi sobre dar dinheiro para que as crianças não trabalhem, né? Foi muito mais um projeto onde a gente identificou algumas iniciativas dentro dessas cidades que haviam sido selecionadas e a gente capacitou, ajudou a estruturar algumas das soluções, porque essas soluções poderiam viabilizar ou minimizar o trabalho infantil nessas regiões, o que foi muito bacana, foi muito interessante. A quarta tendência fala sobre ciência comportamental e como isso tem se tornado uma ferramenta de design. Aqui eu, inclusive, coloquei um vídeo, porque se vocês quiserem e ficarem curiosos sobre como o design de serviço está utilizando um pouco dessa abordagem, quiserem saber um pouco mais, a Anne Van Lieren, que é uma das designers da nossa equipe lá em Rotterdam, ela palestrou na última edição do evento da Service Design Network, que é a principal organização do mundo de design de serviço, e então é bem interessante, é uma palestra de 30 minutos, está disponível no YouTube, vocês podem pesquisar pelo nome dela, enfim, pelo SDN, etc., e vocês vão achar certamente, e é bem interessante. Eu vou resumir um pouco do que a gente tem olhado, porque eu acho que a gente está um passo adiante do ponto de vista de ciência comportamental e como isso pode ser utilizado. Já vou explicar por quê. Então, assim, só dando um pouco de contexto para quem nunca ouviu falar disso, o nosso cérebro ele funciona, em teoria, né, na prática, em dois sistemas, né? Tem um sistema que é o modo automático, onde a gente vai fazendo as coisas sem pensar muito. 95% do tempo a gente está nesse modo automático, mas 5% do tempo a gente está no modo racional, onde a gente pondera as coisas, a gente decide, né? Eu acho que isso aqui é melhor por causa disso, etc. Então, é quase como se a gente, tá legal, agora eu vou parar e vou escolher exatamente o que é melhor para mim, para a minha situação e assim por diante. E existe um motivo para que seja assim. Se eu decidir todas as coisas, se eu parar para pensar muito a respeito de todas as coisas, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada e eu vou gastar muita energia, né? Pensar demanda muita energia. Então, o cérebro humano, ele de certa forma, ele foi otimizado para que a gente consiga viver, né, e sem ter que comer muito, etc. Então, 95% do tempo a gente está fazendo coisas nesse modo do piloto automático, que é um modelo mental subconsciente. O que acontece com isso, né? A ciência comportamental começou a entender que daria para estimular ações nas pessoas com alguns gatilhos que poderiam ser acionados, os nudges, né, os empurrões em serviços. Então, é uma teoria que já está bastante consolidada e existem boas práticas, ou seja, eu já sei algumas coisas que eu posso fazer e que vão me gerar uma determinada ação. E eu vou falar sobre os riscos éticos disso logo mais.
No entanto, existe um outro conceito dentro da ciência comportamental que não é tão utilizado assim e que nos parece ainda mais interessante, que é o do acionamento racional, o rational override em inglês, que basicamente é criar um momento de fricção, é uma interrupção, e a partir dessa interrupção a gente coloca as pessoas nesse estado consciente e elas, no estado consciente, conseguem determinar o que é melhor para elas. Então, dentro de um contexto de serviço, em alguns momentos eu quero sim uma experiência frictionless, uma experiência sem atritos, onde as pessoas elas vão se sentem quase que num estado de fluxo, né, fluindo por um serviço, e quase como se eu chego no aeroporto e quando eu vejo eu estou sentado no assento do meu avião. Quando a gente voltar realmente a voar, idealmente um bom serviço aéreo de uma linha aérea vai ser assim, certo? Mas talvez em algum momento eu queira inserir uma intervenção para que as pessoas elas estejam conscientes do que elas estão fazendo, para que elas lembrem, por exemplo, onde elas deixaram o carro delas, ou para que elas lembrem que se a mala que elas estão despachando for extraviada, vai acontecer tal e tal coisa, então elas têm que, de fato, estar num estado muito mais consciente. Então, essa ideia do acionamento racional nos parece mais interessante ainda do que os nudges, porque os nudges são, enfim, são direcionamentos que já são mais comuns, que são boas práticas dos serviços. É claro que existem riscos éticos associados ao behavior design, inclusive o Maurício Manhães, que é um grande amigo nosso, e ele é um designer da Livork associado, ele está conosco há muitos anos e colabora de várias maneiras diferentes, e hoje ele é coordenador do curso de design de serviço lá nos Estados Unidos, em Savannah, na Georgia. E ele fala assim, ele tem até um texto no LinkedIn falando sobre isso, fala, não é perigoso esse lugar de manipular as pessoas, né? Porque tem pessoas que são moralmente do bem e outras que são moralmente do mal, e o risco de alguém do mal pegar esse tipo de tecnologia e o impacto que essa pessoa pode causar é muito maior do que o impacto que uma pessoa do bem, digamos assim. O mal se faz uma vez e se faz de vez. A questão é que, quando o Maurício fala sobre isso, ele fala muito sobre os nudges e não tanto sobre o acionamento racional, porque se eu coloco as pessoas dentro desse lugar de reflexão, de tomada de decisão, então, de fato, elas vão tomar uma decisão que vai ser melhor para elas. E para evitar esses sludges, né, que são esses nudges do mal, existem algumas maneiras de minimizar isso. Então, aqui tem uma lista de coisas, né? Ser transparente, nunca tentar enganar os clientes, dar uma saída fácil em toda a interação para os clientes, e garantir que o comportamento que a gente está tentando direcionar no serviço, ele esteja pensado nos melhores interesses do cliente e não necessariamente da organização. Bom, mas, claro, como é que eu faço isso? Então, em um projeto nosso, uma das diretrizes era, se a gente está fazendo alguma coisa aqui que não pode ser publicada no nosso site e não pode ser colocado na rede social, ou se a gente colocar nas redes sociais, as pessoas vão reclamar, vão ficar, né, vão correr atrás da gente, enfim, de várias maneiras diferentes, né, vão nos cancelar, então a gente não pode fazer nada disso. Essa é um pouco a ideia. Então, claro, existe nas nossas recomendações, porque no relatório, durante todo o relatório a gente faz recomendações ao final de cada tendência. E uma das tendências é que as organizações criem códigos de ética, né? Tanto associados a isso, quanto associado ao uso de dados das pessoas, que é a quinta tendência. Então, a gente acha que, bom, primeiro, cada vez mais os serviços eles estão tendo acesso a informações sobre os seus clientes, né? As empresas, elas, até para beneficiar a jornada dos clientes, elas pegam informações a respeito dos clientes, porque daí eu consigo adequar da melhor maneira possível o serviço às necessidades das pessoas. Então, existe um lado positivo e um lado negativo disso, né? Porque muitas coisas ruins podem acontecer quando eu abro mão de tanta informação a meu respeito para uma organização. Por isso que, para nós, esse uso consciente dos dados, ele vai ser cada vez mais fundamental. Quando a gente abre mão dos nossos dados para uma empresa que não é responsável, que não cuida bem dos nossos dados, e claro, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Mas a gente corre o risco de perder privacidade,
a gente pode ter interrupções constantes, né, notificações, etc., promoções de parceiros, inclusive as nossas informações podem ser retransmitidas, enfim, de várias maneiras diferentes, nos colocando em vários tipos de riscos, né? Então, a oportunidade é de realmente fazer uso desses dados, sim, porque esses dados eles podem beneficiar e muito a experiência das pessoas. Quando a gente está construindo um serviço, a gente tem que entender de que maneira quais são os dados e de que maneira que esses dados eles podem beneficiar uma experiência. Então, não é sobre ficar pedindo qualquer tipo de dado, como muitas empresas fazem, né? Vamos coletar todos os dados possíveis. Não, eu quero entender quais são os dados que eu quero e fazer isso de uma maneira muito consciente, mas sim para beneficiar, então tendo sempre muito cuidado com relação ao uso desses dados. E isso não é só uma questão ética, é uma oportunidade, ao nosso ver, de posicionamento de marca. Tem um livro que ficou bastante famoso no ano passado, e que assim, eu recomendo bastante, que é um livro de um designer americano chamado Mike Monteiro, se chama Estragado, Arruinado pelo Design. Ele fala sobre o impacto de designers, principalmente, mas das pessoas que estão colocando soluções no mundo, né? E principalmente no caso dele, o que ele traz muito são esses contextos mais digitais, então ele fala de Twitter, Uber, etc., Facebook, e ele fala assim, os designers, eles são guardiões do que está sendo feito, né? Porque se os designers, em algum nível, eles falarem, não, isso aqui a gente não vai fazer, a gente não vai implementar, então provavelmente algo não vai ser implementado. Então, alguém precisa entender o impacto das coisas, da maneira como os dados estão sendo utilizados, né? E o que isso causa, de certa forma, para a sociedade. Eu acho que é bastante interessante e a gente vê muitas manifestações disso. Eu, recentemente, essa semana, inclusive, ganhei acesso a um aplicativo que eu estava testando, que se chama mymind.com, e esse aplicativo é um aplicativo de registro de tudo, né? Então, eu coloco fotos, eu coloco prints da minha tela, eu coloco textos, a ideia é que seja realmente a mente, né? Então, eu vou colocando a minha mente lá e ele tem uma inteligência artificial que vai, à medida que eu vou procurando, ele vai me ajudando a encontrar as coisas de uma maneira mais simples, porque ele não é catalogado, então eu não preciso registrar as coisas e dizer, isso aqui é tal coisa, manutenção de tal lugar. Ele contextualmente, enfim, daí, eu não sei exatamente como faz isso, mas ele vai te apresentando as informações corretas da tua busca, que é mais ou menos o que ele promete que funciona como uma mente. E na hora de fazer o cadastro, essa é a mensagem que aparece, né? Nenhuma funcionalidade social ou elemento social, nada de colaboração, nenhuma métrica de vaidade, que é algo que se utiliza muito hoje em dia, né? Então, quantos likes que eu estou tendo, etc. Nenhuma pressão social, nenhum tracking, né? Nenhum rastreamento e nenhuma publicidade. É claro que o modelo deles de privacidade faz com que eles tenham que cobrar por isso, né? Então, quando a gente usa serviços gratuitos, a gente sabe que a gente não está pagando porque a gente está pagando de outra forma com os nossos dados. Então, é um movimento que vai ser cada vez mais forte, ao nosso ver, o uso consciente dos dados. O último tema é inovação multimodal. Então, são 3 tendências, e basicamente aqui tem a ver com... e o nome, eu fiquei muito satisfeito com esse nome, porque esse nome ele reflete o que a gente entende como uma empresa preparada para inovar. Uma empresa preparada para inovar é uma empresa que ela entende que não é só um modelo único, uma área, etc., que vai levá-la a soluções inovadoras. Eu preciso de uma somatória de iniciativas, de estruturas, para que as coisas elas aconteçam da melhor maneira possível. Então, uma das que a gente tem visto que a gente vê há bastante tempo já e que está funcionando muito bem para as organizações é ter agentes de inovação espalhados pela organização. Eu não posso deixar a inovação, e de certa forma, quando eu falo inovação, é o resultado de um trabalho que, ao nosso ver, é muito mais fácil de obter esse resultado final quando eu utilizo o design. Então, eu acredito que a maneira mais fácil, mais rápida, com menor risco de chegar em soluções inovadoras, seja por meio do design. Então, uma empresa não pode depender de uma única área para inovar. Ela precisa de agentes, de pessoas espalhadas por essas áreas. E essas pessoas que têm essa responsabilidade também por inovar,
por mais que elas sejam de outras áreas, elas tenham outras funções também, elas precisam entender que elas podem também pensar no novo e não simplesmente em melhorar o velho, o atual. Porque são dois modelos mentais, de certa forma. Eu tenho um modelo mental da manutenção do status quo, que é muito importante. Eu preciso de pessoas que sejam capazes de melhorar continuamente o que é feito atualmente, mas melhorias pequenininhas, né? Pouco a pouco eu vou tornando a máquina mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um modelo mental onde eu enxergo oportunidades de disrupção. Eu enxergo, eu não estou contente com a maneira como uma necessidade é atendida atualmente, por mais que o negócio esteja trazendo resultados. Então, esse estímulo ao eu inovador, que a gente chama, ele é muito importante. E algo que tem que ser compartilhado por toda a organização é a visão do cliente. As pessoas, elas têm que ter, todas as pessoas dentro de uma organização têm que saber para quem que elas existem. Quais são os clientes que são atendidos e suas necessidades, as barreiras que existem atualmente, seus desejos. Enfim, a discussão sempre tem que ser, de alguma forma, centrada no cliente. Então, essa aquisição da visão do cliente é um dos primeiros passos e esses agentes de inovação podem ajudar nesse trabalho de construção. Então, a gente tem feito alguns trabalhos assim de capacitação, de ajudar a identificar esses agentes, né, promover, enfim, programas como que a gente fez para a Roche, a gente tem feito para a Roche do Brasil há alguns anos já, trilha de inovação que a gente faz para ela. Então, a gente conta um pouco desses casos também no relatório. Eu não vou entrar aqui, porque senão não vou ter tempo para as perguntas depois. A sétima tendência é uma tendência que propõe um outro modelo, que é um modelo de agentes autônomos. Está ligado ao fato que eu falei das empresas ficarem olhando só para como melhorar o que elas já fazem e não retomar esse olhar do mistério e como é que eu posso atender a necessidade de uma outra maneira, com outras tecnologias, com outra estrutura e assim por diante. E também está ligado ao fato de que a construção esses agentes autônomos da tendência anterior, eles muitas vezes têm dificuldade em combater o status quo. Então, ter algumas células, né, pessoas, um grupo de pessoas com autonomia, né, com independência, que podem falar o que muitas pessoas politicamente não têm coragem de falar dentro de uma organização, esse corpo estranho, de certa forma, que pode ser formado por algumas pessoas de dentro da organização e outras pessoas de fora da organização, é muito interessante. Promove uma ruptura, promove uma inquietação, um incômodo, muitas vezes, que é necessário para que as organizações saiam do marasmo. Então, essas células de inovação a gente tem visto e a gente tem também trabalhado com isso, então por isso que a gente colocou um exemplo bem bacana, que inclusive essa semana teve uma das suas grandes conquistas, que foi o lançamento do Super App, que a gente fez para a Seguros Unimed, junto com uma equipe enorme, então uma mistura de pessoas de dentro, de fora, terceiros, etc., mas essa célula, ela foi finalista de um prêmio global de design, da própria Service Design Network, ano passado. Então é muito bacana e ver o resultado, porque essas células, e a gente fala isso nas recomendações, elas precisam também ser capazes de tangibilizar as soluções. Elas não podem ficar pesquisando, provocando, sensibilizando, não. Elas precisam também tangibilizar soluções. Se elas não mostrarem o resultado desse trabalho, não tem como elas sobreviverem por muito tempo. Elas precisam mostrar resultado, até, de certa forma, recorrentemente. Por último, antes de passar para as perguntas, as áreas internas de design de serviço que estão cada vez mais maduras, e isso é muito legal de ver. Em 2010, quando a gente fundou a Livework aqui no Brasil, não tinha nada de design de serviço no Brasil, né? Foi a primeira iniciativa de design de serviço no país. Depois a gente começou a ver algumas áreas de inovação adotarem o design thinking, né, a abordagem do design, e hoje em dia a gente tem visto muitas áreas de design de serviço dentro das organizações. Então a gente recebe pedidos de, enfim, desafios para fazer projetos que já são muito mais bem mastigados, né, de certa forma, porque as empresas já entenderam que ter esse olhar e pessoas responsáveis por entender quem é o cliente,
como é que é o relacionamento desse cliente com a organização, o que poderia ser feito para melhorar a experiência, mas também o que eu posso fazer pensando no médio e longo prazo para que seja meio que o próximo salto da minha organização e que essa área é a área de design de serviço. E a gente, enfim, acha que isso está sendo muito gostoso de ver. Assim, dá muita satisfação 10 anos depois olhar para as organizações e ver que tem pessoas que entram em contato de vez em quando no LinkedIn, né, ou etc., e que já está ali designer de serviço de tal empresa. E existe uma jornada para as empresas, né? Nem todas as empresas estão nesse estágio maduro. Esse é um trabalho que foi feito também pela nossa equipe da Inglaterra, onde a gente identificou quais são os estágios de maturidade de uma organização com design de serviço, com inovação. Então, claro, eu começo mobilizando as pessoas, depois eu começo a desenvolver algumas técnicas, alguns métodos, ferramentas, começo a adotar isso, depois eu começo a distribuir isso, estabeleço essa prática, e aí sim eu escalo por toda a organização, em todos os meus projetos e assim por diante. Então é interessante fazer essa reflexão, porque a gente tem olhado para as empresas e percebido que as empresas estão caminhando nessa escadinha, e quando elas começam a aumentar a sua maturidade, designers de serviço começam a ter funções mais específicas, né? A gente começa a identificar que especialistas podem surgir nessas organizações. Por exemplo, tem uma pessoa que o trabalho dela é analisar dados, trazer um pouco mais da visão do negócio, da estratégia do negócio para os projetos de design de serviço. Assim como uma pessoa mais preocupada dessa narrativa, um pouco do que eu falei do branding, né? E como é que essa mensagem e as tecnologias vão ser utilizadas para que a mensagem seja a melhor possível, o relacionamento ele seja o melhor possível. Também temos o behavioral designer, né, o designer comportamental, que utiliza um pouco do que eu falei dos rational overrides e dos nudges para fazer com que as jornadas sejam as melhores possíveis, e existe muito conhecimento por trás disso. E também, por último, mas não menos importante, alguém responsável por ajudar a organização a visualizar as ideias, as estratégias, os serviços, porque esses conceitos, esses artefatos todos que são construídos em projetos, eles precisam ser assimilados pelas organizações, eles precisam ser implementados. Então, alguém que faça um blueprint, que conte uma história de uma maneira que as pessoas queiram implementar. Então, são 4 dos novos designers que a gente tem identificado. Então, voltando às 8 tendências do nosso relatório, né? Porque a reflexão foi, quando a gente decidiu fazer essa atualização, foi, bom, vamos fazer uma atualização? Vamos. Então, vamos refletir sobre isso. E aí, honestamente, fazendo uma reflexão, branding e design de serviço continuam somando forças. Indústrias manufatureiras, ainda mais em um momento de crise, precisam se entenderem como prestadoras de serviço. Ser sustentável vai continuar sendo um bom negócio. Eu acho que é um caminho sem volta nesse sentido. Ciência comportamental também vai virar cada vez mais ferramenta. A gente precisa construir instrumentos que garantam que essas ferramentas vão ser utilizadas para o bem, essa ferramenta específica, a ciência comportamental. E uso consciente das pessoas, enfim, já tem se demonstrado que as empresas que não estão tendo cuidado com isso, elas não estão tendo sucesso no longo prazo, né? O Zoom, por exemplo, passou por algumas dificuldades, depois conseguiu se recuperar, mas foi um tropeço grande ali quando algumas coisas começaram a vazar. E até hoje tem várias empresas e várias pessoas que não usam Zoom pelos riscos que, em teoria, ele trazia. Agências de inovação espalhadas pela organização vão continuar sendo fundamentais. Disrupção via células de inovação é algo que a gente entende que está só começando, acho que tem muito espaço para que isso aconteça cada vez mais. E, obviamente, que à medida que as organizações adotam mais e mais esse jeito de fazer projeto, mais áreas internas, ou a maturidade das áreas internas de design de serviço vai aumentar cada vez mais. Só que tem algumas coisas que eu acredito que a gente poderia ter, ou a gente poderia incluir, caso a gente quisesse, nesse trabalho. E claro que assim, é uma reflexão mais rápida do que o trabalho que foi feito para construir esse relatório, mas, por exemplo, a experiência do colaborador, num contexto de pandemia, onde as pessoas estão tendo que trabalhar dentro de casa, às vezes sem estrutura correta para fazer isso, e tendo que lidar com problemas, enfim, familiares, muitas vezes, né? Ela vai ser cada vez mais importante
as organizações, né? Tem toda uma questão de saúde mental envolvida com isso. Então, as organizações que trabalharem a experiência do colaborador, e o design de serviço também pode ser utilizado para isso, nos parece, assim, são as organizações que vão ser mais atrativas lá na frente, quando precisarem contratar e não tiver tanta mão de obra disponível. Outro ponto que eu tenho um artigo, inclusive, no meu Medium, que eu falo sobre isso, que eu falo sobre o fim da experiência do cliente, né, e do design de serviço, etc., que é o meta-design para assistentes pessoais. A ideia, basicamente, é que eu prefiro falar com um assistente pessoal se esse assistente pessoal resolver tudo para mim. Eu não quero entrar no site da linha aérea, da empresa de hotel, do restaurante, etc., e fazer todas as reservas. Eu gostaria muito mais, se isso fosse possível, né, de falar para a Alexa ou para a Siri: olha, eu estou indo para, sei lá, Buenos Aires no final de semana tal, é um aniversário, meu aniversário de casamento, eu quero um restaurante legal e tal, e eu tenho essa data livre ou essa data livre, dá uma olhada e ver qual é a melhor maneira, onde é que tem os melhores preços. Eu recebo só coisas para provar dessa assistente pessoal. Esse é um caminho que eu acredito que vai acontecer em breve. E o que isso implica? Implica que os designers eles vão ter que criar o serviço de bastidor, ou seja, se eu trabalho na United, eu vou tentar criar ou desenhar de que maneira que a Alexa vai interagir com os clientes para se conectar com o meu serviço. Então, não é mais eu, United, interagindo com a pessoa, é eu por meio de assistente pessoal interagindo com as pessoas. O que é algo bastante complicado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E claro que não vai se aplicar a todos os serviços, enfim, mas é algo que pode acontecer daqui para frente. Acho que também esse momento que a gente está vivendo de impermanência e de novas restrições, impermanência no sentido de que a gente está em um momento de muita gente, né, de isolamento, com outra situação, outro contexto de vida completamente diferente do que a gente tinha até o começo desse ano, e a gente não sabe exatamente até quando que a gente vai ficar assim e quando voltar, como vai ser, né? Então, durante esse tempo, existem algumas restrições que todo designer tem na hora de pensar em soluções. E a gente tem que entender o quanto que a gente projeta para esse contexto atual, o quanto que a gente projeta para um contexto anterior, que a gente não sabe até quando o quanto que ele vai voltar, e o quanto que a gente tem que fazer reflexões sobre como é que vai ser daqui para frente. Então, essa complexidade, ela chegou para os projetos. Né? Isso é algo bastante mais desafiador do que projetar no antigo mundo VUCA, que se falava, né? O volátil, o estável, etc., mas que a gente aprendeu que nem era tão volátil e estável assim, né? Ele era bastante previsível. Outra coisa que a gente tem falado muito na Livwork é sobre a relação entre o quanto que as coisas têm que ser data-driven e quanto que eu consigo pegar informações para melhorar serviços dos dados, dos grandes dados, e o quanto que, de fato, esse olhar etnográfico, ele traz muito valor para os projetos. E a gente acredita que é uma combinação das duas coisas. Eu julguei, no ano passado, no Prêmio de Design de Serviço da SDN, do qual sou júri, um projeto que usava inteligência artificial para identificar os pontos de intervenção que mais poderiam trazer benefícios para o cliente e para a organização ser resolvidos. Então, eles colocaram lá um robô que, basicamente, não sei de que forma, mas identificou oportunidades de melhoria para o serviço, por onde eles deveriam começar. Então, eles ganharam o prêmio exatamente porque eles estão, essa equipe, se não me engano, foi de Portugal não, é do leste europeu, mas, enfim, eles estavam, de fato, enxergando outras maneiras de fazer projetos, o que nos pareceu muito interessante, que nos abriu muitos olhos aqui na Livwork. E, por último, digitalização, né, e adaptação para os processos de design. Então, claro que se a gente estivesse publicando hoje um guia ou um relatório de tendências em design de serviço, obviamente que a gente teria que falar como os projetos estão sendo feitos hoje em dia, respeitando a quarentena e fazendo workshop numa tela e quais são as implicações de fazer projetos com pessoas à distância, né? De eu não conseguir ir na casa de alguém e ver como é que essa pessoa vive para ter bons insights para o meu serviço, ou não conseguir fazer uma observação em uma loja, em um aeroporto, em um hospital, e assim por diante. Tá? Então,
Essas 5 coisas eu acredito que são as que mais poderiam ser trabalhadas caso a gente estivesse fazendo o mesmo relatório hoje em dia. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui, eu continuo até mais das 8 horas, mas essa é a parte oficial do conteúdo, então eu queria terminar antes das 8 da noite. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem bastante informação a respeito dessas tendências todas no relatório, em textos que a gente tem publicado no nosso site. Então, fiquem à vontade de explorar lá. Realmente é um momento muito entusiasmante para o design de serviço. Eu sei que a gente está num momento muito difícil da humanidade, mas para quem trabalha com restrições e para quem tem que solucionar problemas, eu acredito que os designers de hoje em dia eles estão com a mão cheia, né? Acho que tem muita coisa interessante que precisa ser resolvida. Então, eu espero que um pouco desse trabalho que a gente fez ajude a todos os designers que estão assistindo e as organizações, os executivos das organizações a pensarem em novas maneiras de solucionar os seus problemas, tá bom? Eu vou fazer 1 minutinho de intervalo só para beber uma aguinha rápido e já volto para responder as perguntas. Bom, estou de volta. Tá tomando uma aguinha. Bom, vamos ver as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu vou pedir, Dani e Adri, por favor, se vocês puderem me colar as perguntas que eu tenho que ler no nosso chat separado, vai ser mais fácil do que eu ficar procurando as perguntas todas no chat. Podem fazer isso? Copiem e colhem o nome da pessoa, por favor, e a pergunta. Acho que vai ser bem mais fácil para mim, tá? Que o chat está bem pequenininho. Estou com um setup aqui, pessoal, que vocês não imaginam. Se foi uma correria para montar isso aqui, mas ficou muito legal, eu acho. Eu, pelo menos, gostei bastante de fazer esse webinário. Pretendo fazer mais vezes. Bom, vamos às perguntas. Diego Normandi, essa tendência de sustentabilidade é encarada como objetivo a seguir ou como um anexo ao resultado financeiro? No sentido que se tiver, é bom, mas se não tiver, ok também. Bom, eu acho que depende de cada organização, né, Diego? Então, eu acho que começar é muito importante. Eu acho que não precisa mudar tudo de uma vez só. Eu acho que a boa intenção em enxergar que existe um caminho dentro desse contexto já é um ótimo começo. Claro que às vezes muitas pessoas falam, mas a gente não tem tempo, a gente precisa mudar tudo rápido. Acho que à medida que as pessoas se derem conta de que elas podem, de alguma forma, incentivar cada vez mais esses negócios, fazendo negócio com essas organizações, e os executivos dentro das organizações se derem conta que isso é o que vai lhes manter operando, né, e relevantes, aí eu acho que essa transição ela vai ser acelerada, né? Mas no começo, eu não acho que as empresas elas tenham, por exemplo, que abandonar todas as suas iniciativas e fazer uma transição enorme no seu modelo de negócio. Eu acho que elas podem começar com soluções e com negócios alternativos, inclusive, para explorar e para se dar conta de que isso realmente é algo que faz sentido dentro desse contexto atual que a gente está vivendo. Próxima. Anderson Sanz. Para fortalecer o alinhamento entre branding e service design, como a Livework aborda dentro da consultoria
parceria com consultores de branding, células internas ou outro modo. Estudando a estratégia da empresa e conectando com as necessidades do cliente, potencializando o plano de marca com base no que os clientes precisam ou esperam. Ficou um pouco confusa, cheia de partes essa pergunta, Anderson. Vamos lá. A gente, dependendo do tipo de trabalho, a gente pode fazer, sim, parcerias. Às vezes, a parceria é com alguém de dentro da organização, né? Tem muita organização que já tem uma área que cuida da marca, que já entende como que as coisas podem acontecer, e basicamente o que a gente precisa fazer é entender isso para que o serviço ele não seja criado fora de um contexto. Ele precisa transmitir essa essência da marca, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu sempre falo que os nossos projetos, eles começam com uma primeira fase que a gente chama de entender, né? E essa fase entender é basicamente uma fase onde a gente olha para as coisas como elas existem hoje. A gente olha para as pessoas, que é o que eu falei, né, que é a base do design. Então, eu observo quem é o cliente, que tipo de cliente que existem, né, as necessidades, assim por diante. Mas eu também tenho que olhar para o contexto desse cliente, ou seja, o que está acontecendo no mundo hoje, por exemplo, tendências comportamentais, tecnológicas. Eu preciso saber mais ou menos para onde que as coisas estão apontando. E um terceiro elemento que ele é fundamental, que é o contexto interno. Ou seja, eu preciso olhar para dentro da organização, entender as suas capacidades de entrega de serviço, mas também entender as suas intenções e o porquê que ela existe. E aí, eu diria que neste momento, nessas conversas internas, em teoria, já deveria entrar um pouco desse trabalho de entendimento de marca. Depois, quando a gente está trabalhando em imaginar como que o serviço poderia ser, quando a gente desenha princípios de serviço, por exemplo, ou princípios de design que antecedem isso, também esse trabalho de marca ele pode aparecer. Então, esse tipo de integração entre branding e design de serviço, ele não acontece do ponto de vista de oferta. Tá? Então, não é que a gente está oferecendo um redesenho de serviço com identidade visual. No caso da Rico, acabou acontecendo um pouco isso. A gente fez uma atualização leve em algumas coisas da parte da identidade visual, como, né, o laranja que ficou mais forte, o azul também, e assim por diante. Mas não é a nossa praia. E desse caso, inclusive, da Rico, a gente contratou um profissional especialista nisso, do qual, inclusive, eu sou fã, e que foi muito importante a gente ter esse profissional, porque só o serviço não teria causado o impacto que a gente causou quando a gente construiu o novo site já com essa nova identidade. Tá? Vamos ver. Aline Silva. Oi, Aline, tudo bem? Fico refletindo, dei para a Aline, não dei para os outros, porque a Aline é uma grande amiga. Fico refletindo dentro da área de hospitalidade, com o Covid, o turismo e o hotelarismo, como o Covid, o turismo e o hotelarismo estão sofrendo. Onde você acredita que faltou a inovação para reagir? Essa é uma pergunta bastante difícil. Eu não acho que nenhum negócio teria previsto isso, né? Acho que ninguém estava pronto para algo assim. Tanto que esse setor especificamente de hospitalidade, né, de viagens de maneira geral, né, está sofrendo muito. Eu li, inclusive, que Barcelona está com 10%, 20% dos leitos ocupados só. E aí, são projetos que partem da tecnologia. Né? Então, ou eu posso olhar para isso de duas formas. Eu posso olhar para as pessoas e como é que eu posso atender as mesmas necessidades das pessoas de outras formas. Quando a gente fala que tudo é serviço, tem a ver com isso também, porque, por exemplo, a ANA, que é uma linha aérea japonesa, estava recentemente, uns anos atrás, investindo em realidade aumentada e realidade virtual. Por quê? Porque eles entendem que talvez as pessoas não precisem mais viajar tanto quanto elas viajam, a partir do momento que elas conseguem meio que se transportar para esses mundos e se encontrar com outras pessoas, ou viajar, conhecer lugares dessa forma. Então, a Ana entendeu o que está por trás desse serviço de viagem que ela presta. Né? Então, eu posso olhar para isso, para essa necessidade. E por isso que a gente fala que, por exemplo, um Zoom, um Skype,
Meet, Google Meet, etc., são concorrentes dessas linhas aéreas, porque e cada vez mais a gente entende que a gente não precisa tanto estar pessoalmente com alguém para atender a necessidade de conversar com essa pessoa. É claro que existem alguns elementos dentro desse relacionamento que se estabelece pessoalmente, nós como seres humanos, que são insubstituíveis, claro que sim. Mas muitos casos, a gente está aprendendo que não são tão necessários assim. O outro olhar que a gente poderia trazer, que eu acredito que seja um olhar importante para esta crise, que era difícil de prever, é o olhar da tecnologia, no sentido e do negócio. Ou seja, eu tenho uma estrutura, né, um hotel, por exemplo, eu tenho uma estrutura física lá, que agora não está mais sendo utilizada. Então, eu partiria um projeto de inovação tentando entender de que maneira que essa estrutura física que eu tenho hoje, ela pode ser utilizada para gerar negócio, né? Porque eu tenho agora um passivo ali, algo que não só está me gerando custo, não está gerando receita. O que eu faço com esse elefante branco aqui, né? Então, são projetos que também são projetos de design, mas que começam com uma restrição tecnológica importante. E aí a gente começa a explorar caminhos. Eu não sei qual é a resposta para isso, porque, enfim, eu não fiz esse projeto. Adoraria fazer esse projeto. Então, se tiver alguém da hotelaria aí, vamos conversar. Que mais? Luciana Lins, o design consciente vai pôr à prova, acabar as propagandas em mídias sociais? Eu acho que talvez, da maneira como a gente conheça hoje, é bem possível, né? Agora, sempre propaganda, mídia social, influenciador sempre vai ter, né? Eu acho que só muda como que a gente fica sabendo. Quando a gente está projetando um serviço, né, dentro dessa grande jornada, a gente divide isso em momentos, né? E o primeiro momento é o momento da descoberta e do interesse. As agências de publicidade, de certa forma, elas se concentram muito nisso, né? Em trazer clientes novos para uma organização, para uma marca. E a gente entende que cada vez menos... Isso vai continuar sendo relevante, óbvio. É muito importante eu conseguir novos clientes. Mas cada vez mais os clientes atuais e as pessoas que acreditam numa organização e que têm um bom relacionamento com essa organização vão ser responsáveis por trazer novos clientes. E se esse serviço for bom, não vão abandonar também o serviço. Então, a soma de clientes, ela vai existir, mas a fuga, ela vai ser, em teoria, cada vez menor. Então, nesse sentido, essa parte de trazer novos clientes, ela perde um pouco a relevância, porque eu não estou perdendo tantos clientes assim, né? Então, o meu balde ele não está tão furado assim, que eu preciso ficar colocando mais água o tempo inteiro sem parar. Mas a descoberta e o interesse, olhar para como que uma pessoa me descobre e identifica se realmente eu posso ajudá-la com a minha solução, etc., como organização, né? Isso sempre vai existir. Talvez as maneiras como as pessoas descobrem não vai ser mais numa publicidade no intervalo do Jornal Nacional. Talvez seja de outras formas. É o que está acontecendo. Se vocês abrirem o celular de vocês hoje e olharem para os serviços, porque os serviços que eram físicos também estão provavelmente instalados no celular de vocês hoje. Quantos desses aplicativos que vocês têm instalado no celular vocês conheceram, descobriram por causa de uma publicidade? Porque vocês foram impactados e não porque alguém falou para vocês a respeito daquilo, ou vocês estavam procurando uma solução que atendesse a uma determinada necessidade. Então, isso já mudou, de certa forma. Tá? Júlia, a situação da Covid mudou muito a natureza dos projetos demandados pelos clientes? Olha, eu te diria que é um elemento que entrou na discussão dos nossos projetos, mas eu não vejo tanta modificação assim. Talvez a Adri, que está junto aqui no nosso grupo, ajudando nas perguntas, possa me dizer um pouco melhor, mas eu vejo que as coisas elas continuam caminhando, não como se nada estivesse acontecendo, mas com o entendimento de que as coisas, em grande parte, elas precisam ser questionadas, mas elas precisam continuar também. Tá? Wesley Gonçalves. Boa noite. Uma pergunta. Vocês acreditam que os produtos digitais estão evidenciando a necessidade das empresas explorarem o tema design de serviço? Wesley,
existe até uma controvérsia entre product design e design de serviço, né? A questão que, a maneira como eu enxergo, e tem um texto também que eu escrevi sobre isso no meu vídeo, sobre product e service, é que o produto, ele é a oferta, ele é o valor, de certa forma, como eu encapsulei bens e serviços em algo que gere valor para as pessoas. E essa ótica é uma ótica bastante industrial ainda, né? Então, eu estou olhando por que eu estou fazendo e não por que a pessoa precisa e da maneira como ela está acessando e atendendo essa necessidade. Então, na minha visão, por mais que sejam coisas muito parecidas e o product hoje seja algo enxergado como totalmente digital, na minha visão, service design é a disciplina que está, de certa forma, olhando de uma maneira mais estratégica para as coisas como elas devem estar acontecendo e entendendo a interseção entre o que é físico e o que é digital. Eu acho que está na hora dessas áreas entenderem que elas fazem as mesmas coisas e que trazem, às vezes, algumas capacidades, competências que são muito complementares. Tá? Então, sim, eu acho que totalmente product design e as empresas, elas precisam cada vez mais explorar, as empresas que têm áreas de product design, elas precisam cada vez mais explorar esse contexto do design de serviço, porque vai trazer uma visão, às vezes, mais ampla para o que as organizações estão fazendo. Bruno Marto, aplicar service design a uma área, empresa ou a qualquer serviço é um no-brainer, ou seja, será algo que, em teoria, produzirá resultados ou melhorias na organização. Por que é difícil a sua penetração nas organizações e instituições? Tá bem mais fácil, Bruno. Então, eu diria que por mais que pareça muito óbvio que tudo que uma organização faz tem que ser pensado entendendo a jornada dos clientes e que quando a gente faz isso, não é que a gente vai gastar mais para paparicar o cliente, muito pelo contrário, a gente vai identificar lugares onde a gente pode economizar, porque a gente está fazendo coisas que o cliente não acha nada relevante e que só tornam tudo mais ineficiente. Por mais que isso seja muito óbvio, eu acho que as empresas elas têm muita dificuldade ainda em encaixar isso na maneira como elas estão estruturadas, que é uma maneira de dentro para fora. Então, eu tenho uma área que é a financeira, que é responsável por cobrar. Não está pensando no pagamento. E aí, claro, inclusive, quando a gente fala de product design, então tem as organizações que estão estruturadas mais dessa forma, né? E aí é um papo... A gente vai entrar num buraco negro aqui de falar dos squads, etc. Não vou fazer isso, mas já tem um pouco essa visão de que existem objetivos do cliente que essas áreas precisam atender de alguma forma. O problema é que elas fizeram isso também criando silos que não se conversam e tornando essas experiências não tão fluidas, né? Não tão conectadas como poderia ser. Mas eu acho que a turma da experiência do cliente, né, do Customer Experience, Customer Success, etc., tem feito um bom trabalho em levantar essa necessidade, e eu acho que daí a disciplina do design de serviço entra com as ferramentas para a construção dessas soluções. Então, eu vejo isso caminhando, e honestamente, para quem trabalha com isso, vendendo projetos, eu sinto que hoje os projetos, pelo menos que a gente faz, eles são mais estratégicos, a gente tem mais volume de projeto, eu acho que isso está sendo incorporado, a gente interage com áreas que já são mais maduras, que já sabem o que o design de serviço pode fazer por elas, então eu vejo uma evolução clara nesse sentido, tá? Vamos lá. Você acredita que neste novo cenário haverá uma maior demanda por designers de serviço? Acho que já está tendo. Está bem difícil, por exemplo, contratar na Livework, achar bons designers de serviço, porque, enfim, tem muita gente contratando em todas as partes. Acho que a demanda já subiu. Tá? Toda essa área de product design, service design, etc., UX, está muito valorizado, tá, nas organizações. Hoje mesmo estava falando com um amigo meu do iFood que está desesperado atrás de alguém e não consegue encontrar. Mas também isso aqui não é um job board, né? Mas, enfim. Se vocês tiverem interesse, a gente tem uma base de talentos na Livework, também está no nosso site. Vocês podem acessar lá, se cadastrar. A gente está sempre à procura de bons service designers. Monique Ruppel, você acredita que neste novo cenário
Não, desculpa, Monique, já falei. Diego, obrigado, Luiz. Me questiono sobretudo em relação às ações de pequenas e médias empresas. Nas grandes, imagino como uma tendência real e necessária, nem que seja apenas como solução cosmética. Pois é, eu acho que esse é um tema importante, né? Me fizeram uma pergunta esses dias exatamente sobre isso. O quanto uma empresa pequena consegue fazer isso? Eu acho que a lente da empatia, da colaboração e da experimentação, por mais que a gente possa questionar até a empatia, que não é real, mas é um exercício válido, no sentido, é uma mensagem interessante que está sendo transmitida, a questão aqui eu posso fazer, mesmo que seja em 1 ou 2 dias, eu posso trazer pontos de vista diferentes, eu posso fazer algum tipo de pesquisa, eu posso pedir para os meus gerentes ligarem para os clientes, tem várias coisas que eu posso fazer para incorporar um pouco disso no meu dia a dia. Não precisa ser um projeto incrível de 4 meses com uma consultoria como a Livwork, não precisa ser isso. Pode ser como equipe dentro de casa, explorando caminhos, fazendo cursos online, etc., e aprendendo um pouco e praticando essas ferramentas. Dá para começar dessa forma. É importante que as empresas comecem dessa forma, mesmo as pequenas. Tá? Tem mais perguntas além dessas, mas a gente está um pouco, estão me alertando aqui que a gente passou um pouco do horário. Eu agradeço as pessoas que continuaram até agora. Espero que a gente possa fazer mais desses webinários. Para mim foi muito legal compartilhar aqui. A troca é um pouco diferente, né? Porque eu não consigo ter esse feedback visual das pessoas olhando e se estão concordando com o que eu estou falando ou não. Isso dificulta um pouco, é um dos problemas, uma das barreiras desse novo contexto, mas eu espero que todos tenham se divertido e, enfim, que tenha sido instrutivo e valioso de alguma forma. Tá bom? Uma boa noite e até a próxima.